A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos na nossa lição de número 2 da pré-aula do culto da família com escola dominical, falando sobre o Evangelho de Mateus. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos iniciando este vídeo para te convidar a participar conosco da pré-aula. Como você pode participar? Nos acompanhando através dos cortes no Instagram, através também das plataformas musicais, Spotify, Deezer, e também você pode assistir esse vídeo na íntegra pelo YouTube, é isso mesmo. E claro, seguindo as redes sociais da nossa Igreja Assembleia de Deus em Belém. Nós vamos agora para a nossa lição de número 2, onde nós vamos estar falando, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, tratando um pouco mais sobre o começo ali do ministério de Jesus, com a participação do nosso pastor Enoque. Mais uma vez, é um prazer poder estar contando contigo, meu pastor. E a gente vai falar hoje sobre o batismo de Jesus, sobre a tentação e também sobre a chamada que ele vai ter ali dos seus primeiros discípulos, os 12 apóstolos. Só que antes de mais nada, a gente precisa falar sobre um personagem que vai surgir aí na história, que é João Batista. Pastor, explicando para mim e para os nossos irmãos, quem é João Batista? Pai Senhor a todos, pastor Igor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez. Bom, respondendo à pergunta, quem foi João Batista, eu diria que João Batista, ele foi o profeta mais significativo, né? Logicamente, quando eu falo mais significativo, não é que eu estou rebaixando o grau de significado dos outros, mas falo que João Batista foi o profeta mais significativo desse período do fechamento do cano. Porque João Batista ele vai ter a tarefa de ser exatamente o precursor do Messias. Ele se enquadra exatamente na profecia de Isaías, se não me falha a memória, o capítulo de número 50, se não me falha a memória, que fala sobre a voz que clama no deserto. João Batista é exatamente essa voz que clama no deserto. Então, o profeta João Batista, ele vai também ser um marco histórico, porque é a partir do profeta João Batista é que vai se encerrar todo o cano dos profetas do Antigo Testamento. Então, todos os profetas do Antigo Testamento profetizavam a respeito do Messias que viria. João Batista, ele vai preparar o caminho do Messias que já veio, que já estava encarnado, que já estava entre nós, que já estava entre os homens. Agora, João Batista será exatamente aquele que vai apresentar o Messias para a humanidade, para o mundo, porque ele vai lançar os fundamentos da pregação do Messias. E quais são os fundamentos da pregação do Messias? Por exemplo, se nós lermos Mateus capítulo de número 10, quando Jesus manda os discípulos evangelizarem de 2 em 2, e irem e falarem a mensagem, ele diz assim, olha, quando vocês chegarem onde vocês pousarem, diga o seguinte, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E essa mensagem é embrionada exatamente na mensagem de João Batista. Nós podemos ver que no capítulo de número 3, o João Batista ele aparece exatamente pregando isso. Capítulo de número 3, o versículo de número 2, a Bíblia nos informa, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A base da pregação a base da pregação de João Batista é exatamente mostrar que o reino dos céus era chegado, e o reino dos céus é chegado exatamente com a encarnação do Cristo, do Messias. E ele vai estar pregando exatamente essa mensagem. Então, como precursor do Messias, ele será exatamente a voz, aquele que clama, aquele que prega exatamente a mensagem que o Messias vai continuar a pregar, ensinar e mostrar ao povo. Então, por isso que eu digo que João Batista é um profeta desse período mais significativo, por esses motivos. Primeiro, só recapitulando o pensamento. João Batista vai ser o profeta que vai encerrar o cano profético do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizavam do Cristo que viria, e João Batista vai ser exatamente aquele que falará do Cristo que já veio, que já estava entre os homens, e João Batista também será aquele que vai dar fundamento, ou lançar os fundamentos da mensagem do reino, que é exatamente a mensagem de arrependimento, e também levando os homens a serem batizados nas águas como prova de seu arrependimento e de sua aceitação da mensagem do reino. Amém. E dando continuidade, pastor, a essa ministração, a gente vai observar, e você pode observar aí também na sua Bíblia,
Mateus capítulo 3, no verso 11, João vai tocar no assunto, dizendo que ele está, naquele momento, batizando aquele público com água, para o arrependimento. Mas virá alguém após ele batizando com o Espírito Santo e com fogo. Como é que a gente pode exemplificar essa fala de João? Olha, isso aqui é uma questão teológica um tanto que divergente, né? Por exemplo, nós pentecostais acreditamos que esse batismo que o Messias faria com o Espírito Santo e com fogo, nós acreditamos que esse fogo é um fogo interno do Espírito em nós, queimando o pecado que ainda reside em nós, né? É um fogo de santificação. A maioria dos pentecostais mais modernos acreditam nisso. Muito embora pentecostais mais tradicionais, por exemplo, acreditam que o batismo com fogo é exatamente o batismo com línguas, aquele que deu-se no dia de Pentecoste, né? Agora, tenho também uma visão reformada que acredita que o batismo com o Espírito Santo e com fogo, primeiro é um batismo de regeneração, o batismo com o Espírito Santo é quando os discípulos são regenerados, e com fogo aponta para um juízo futuro, onde Deus vai batizar vai batizar com fogo, ou seja, o fogo ali é o fogo do seu juízo. Então, esse é o posicionamento de alguns teólogos reformados, se não de quase todos os teólogos reformados. Então, o que a gente tem aqui? Posicionamento de teólogos pentecostais mais modernos, temos o posicionamento de teólogos pentecostais mais antigos, que a gente chama de mais tradicionais, e temos também o posicionamento de teólogos reformados. Mas o que nós entendemos aqui? É que, novamente, falando na linguagem bíblica, a lógica da pregação de João Batista é exatamente a implantação do reino. O Cristo que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo é exatamente a prova da pessoa exata que vai implantar o reino. Então, no caso, é o próprio Jesus. Então, quando ele fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando exatamente dentro da lógica do sermão de João. Dentro da lógica do sermão de João, exatamente isso. Da implantação do reino baseado no evangelho de arrependimento, de confissão de pecado. Aí o reino de Deus entra nessas pessoas e é uma espécie de batismo, né? É uma espécie de imersão, porque batismo significa exatamente isso, imergir, né? Mergulhar, é uma espécie de mergulho, de imersão na pessoa do Espírito, na pessoa de Cristo, na vida de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na vida do Espírito Santo. Então, os filhos do reino seriam mergulhados exatamente nesse reino agora. É exatamente fala da instauração do reino. A gente pode resumir então que o batismo nas águas nada mais é do que uma imersão que parte de fora para dentro, porque é algo público, e a gente pode entender também que, independente de qual seja aí a categoria teológica, de que esse batismo com o Espírito Santo com fogo, ele já vem de dentro para fora. Então, é uma imersão que vem de dentro para fora e o batismo da água que vem de fora para dentro. É uma aceitação primária, né? Sim. É uma aceitação primária. É algo interno, é algo pessoal que Deus faz na vida do crente, né? É o reino de Deus na vida do crente. É a vida, repito, é a vida de Cristo dentro do crente. É a vida do Espírito Santo dentro do crente. Lógico, a conclusão disso que eu chego é que é a implantação do reino de Cristo no crente. E para encerrar o capítulo de número 3, pastor, para a gente passar para o quarto, a gente vai perceber agora um novo fato, que é o batismo de Jesus. João Batista está ali, às margens do Jordão, e está se aproximando seu primo Jesus para ser batizado. O que a gente pode tirar desse texto? O que a gente pode encontrar para aplicar na nossa vida? Bom, é muito importante esse texto, por quê? Porque esse texto é a conclusão, é a prova cabal, né, de duas coisas. Primeiro, que João Batista era, de fato, precursor, a voz que clama no deserto, o profeta que profetas antigos já haviam profetizado que viria antes do Messias, queria preparar todo o caminho exatamente com a mensagem, com a pregação, com o chamado, o arrependimento. Então, Mateus capítulo de número 3 e os versículos de número 13 até o versículo de número 17 é exatamente isso. É uma comprovação a mais de que, de fato, João Batista é o precursor. Porque, no caso, é João Batista que vai batizar a Cristo. Outra coisa, o batismo de Jesus, ele não somente nos mostra essa comprovação, que João Batista é a voz que clama no deserto, como também nos mostra a própria filiação de Cristo, a divindade de Cristo. Porque as coisas que acontecem no batismo de Jesus são realmente fantásticas, sim, né? Impressionante. Jesus é batizado por João Batista, é imerso na água.
o texto diz, né? Pelo menos o texto que nós lemos aqui na nossa versão, diz que o céu se rasga, né? Cai uma voz, ou vem uma voz do céu, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus, e a voz que caía do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então isso aqui é fantástico, porque além desse texto estar comprovando que João Batista é a voz que clama no deserto, esse texto também está comprovando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus ele tem a filiação legal e direta com o próprio Deus, que ele é realmente alguém enviado de Deus. Imagine então os privilegiados que puderam contemplar essa cena, né? Sim, os que estavam próximos ali do Jordão. E João Batista, o próprio João Batista, né? Ele podendo tocar no filho, ouvindo a voz do Pai e confirmando no seu coração que aquela pomba era o Espírito Santo. Isso é muito importante. Pastor, saindo ali do Jordão, o texto no capítulo 4 já inicia dizendo que Jesus vai ao deserto conduzido pelo Espírito Santo. Então a gente já pode entender aqui que Jesus ele não vai por conta própria, mais ou menos assim? É importante nós nos atermos a essa questão, porque tem muitas implicações teológicas nisso aqui. Tantas implicações diretas como implicações indiretas, que a gente chama, né? Implicações teológicas. Por exemplo, a primeira implicação que nós temos aqui é que Cristo será alguém, né, que achado na forma de Deus, não tentou, não usurpou ser chamado ou ser qualificado igual a Deus, né? Ou seja, o que é isso? É aquele texto lá, se não me falha a memória, de Filipenses, né? Filipenses 2. Capítulo 2, isso, que fala sobre o esvaziamento de Cristo. Então, como homem, sua natureza, é importante nós falarmos isso, que como cristãos protestantes, né, nós acreditamos que Jesus tinha duas naturezas, a terrena e a divina, né? A divina outrora fora comprovada no batismo. Agora, a terrena vai ser comprovada na tentação. Então, até o próprio fato de Jesus ser levado pelo Espírito Santo ao deserto nos mostra exatamente isso. A comprovação da sua natureza humana, a sua natureza terrena. Então, como essa natureza terrena de Jesus, como todos os seres humanos, nós teremos, e também Jesus, nessa condição de humano, terá que depender exatamente da vontade de Deus, do plano superior de Deus para ele. Então, sim, de fato, ele foi conduzido pelo Espírito Santo exatamente para mostrar, porque a tentação de Jesus nos mostra exatamente isso, que Jesus, como homem, pôde vencer as tentações. Só já fazendo um resumo disso aqui, né, que nós já vamos falar com mais riquezas de detalhes, Jesus, como homem, pôde vencer a tentação. Então, se no batismo a natureza divina de Jesus é comprovada, na tentação a natureza terrena de Jesus também vai ser comprovada. Então, ele vai ser levado assim pelo Espírito Santo, não por vontade própria, talvez podemos assim dizer, mas será uma condução realmente soberana do Espírito Santo para o Cristo como homem vencer as tentações. Amém. E partindo agora para a questão da tentação, a gente pode observar no capítulo 4, do versículo 12 em diante, as maneiras como o diabo, como Satanás, vai tentar Jesus. Nós vemos aí na primeira oportunidade ele tentando Jesus segundo a sua necessidade, porque o verso de número 2 já vai dizer que Jesus está 40 dias sem se alimentar. Então ele tenta Jesus na sua necessidade. Qual é a necessidade naquele momento? É a fome. Assim como um homem natural, ele está morrendo de fome e ele precisa se alimentar e Satanás vai digamos assim, tentar se aproveitar dessa situação. Na segunda maneira, a partir do verso 5, a gente vai ver o diabo transportando Jesus ao pináculo do templo, ou seja, o último ponto ali, o mais alto daquele prédio, dizendo para Jesus se jogar dali. Ou seja, aqui nós vemos uma segunda forma onde Satanás vai tentar Jesus, que é na forma dele ser desafiado. Dele ser desafiado, que isso também aparece como uma forma de tentação. E a terceira Jesus vai ser tentado a ser celebrado. Porque na terceira tentativa de Satanás, ele vai dizer para Jesus simplesmente se dobrar diante dele, e todos os reinos que são apresentados para Jesus naquele momento vão pertencer ao próprio Jesus. O que a gente pode encontrar aqui, pastor? Parece aqui muito algo que também acontece na nossa vida. Satanás nos tentando a ser celebrado, nos tentando dentro das nossas necessidades e nos tentando a ser desafiados. Como é que a gente pode nos encontrar uma aplicação sobre esse texto? É muito importante essa pergunta, por quê? Porque nós temos já uma aplicação bíblica sobre essa espécie de tentação que Jesus sofreu, que
nós também vamos sofrer as mesmas tentações. Quando nós lemos, por exemplo, 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 15 em diante, João diz assim, olha, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas é do mundo. Então veja só, João diz, e o mundo passa em suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Se tu fores observar, na tentação de Jesus, o diabo ele tenta exatamente Jesus nesses três quesitos, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós podemos identificar com riqueza de detalhes isso aqui. Por exemplo, concupiscência da carne, vontade da carne, desejos da carne. É aquela necessidade. A necessidade da carne. Aí podemos pegar a questão da necessidade da fome, né? Só que se Jesus comesse necessariamente, ele não estaria fazendo algo inapropriado, né? Só que levando em conta o cenário que está e quem ali está, né? Que é o tentador. Então, logicamente, se o tentador assume esse papel, então comer para Jesus se torna perder tentação, se torna perder na tentação. Então, o que nós entendemos aqui é que o diabo vai tentar Jesus nas suas necessidades. Assim também como o diabo vai tentar-nos nas nossas necessidades também carnais, né? Nas nossas vontades carnais. Então, é a primeira coisa que nós vemos que podemos aplicar. A segunda, nós podemos aplicar que também o diabo tenta Jesus na concupiscência dos olhos. Pausando aqui e indo já para o final, por exemplo, Jesus é tentado quando o diabo leva ele a um monte muito alto e mostra todos os reinos da terra. Ali é uma tentação da soberba, do desejo, da concupiscência dos olhos, né? Porque o diabo, ele atrai Jesus exatamente, tenta atrair Jesus exatamente pelos olhos. Porque quem de nós não quer poder? Quem de nós não enxerga o poder e não deseja o poder? Sim. Isso é inerente à nossa natureza. É uma tentação diária. Nós queremos sim poder. Nós queremos sim estar em grandes posições, em posições de destaque. E o diabo sabe exatamente dessa nossa cobiça no olhar. Então o diabo vai tentar Jesus como homem exatamente nessa cobiça do olhar. E por último, a soberba da vida, né? Jesus é levado ao pináculo do templo e diz, olha, se tu és filho de Deus, então te lança daqui, abaixo. E está escrito, tu vai ser guardado, né? Ou seja, o diabo queria que Jesus o diabo queria que Jesus fizesse exatamente uma infração, baseado no seu próprio orgulho pessoal. Eu sou filho de Deus, por que não fazer? Ele está desafiando. Ele está desafiando, exatamente. Eu sou filho de Deus, Deus me garante total proteção, por que não fazer isso? Por que não me jogar e mostrar de uma vez para o diabo que eu sou filho de Deus? É aquela brincadeira de criança, né? Eu duvido que exatamente. É porque ele está tentando aflorar exatamente essa questão da soberba de Jesus, né? Do coração, essa soberba que existe no coração de todo homem. Então, nós podemos aplicar nisso, que o diabo também vai nos tentar, assim como tentou Jesus, nas nossas necessidades, na nossa soberba e também na concupiscência dos nossos olhos. E para concluir esse pensamento, para a gente já, né, para concluir esse pensamento, o que nós podemos dizer é que o que estava em xeque ali era exatamente a filiação de Jesus. Pastor Igor, irmãos que nos ouvem e nos assistem, Jesus não tinha nenhuma necessidade de provar que ele era filho de Deus para o diabo e para ninguém. Porque a prova já tinha sido dada no batismo. O próprio Deus bradou do céu e disse, ele é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então não há necessidade de provar. Porque o próprio Deus testificou e o diabo vai tentá-lo exatamente em si tu és. Ou seja, me prova que tu és. Não preciso provar que eu sou. O próprio Deus já testifica. O próprio Deus já testificou quem eu sou. O próprio Deus já testificou de que espírito eu sou. O próprio Deus já testificou de que reino eu sou. Eu não preciso me alimentar com outras coisas que não é do reino. Eu não preciso suprir as minhas necessidades com outras coisas que não sejam do reino. Eu não preciso desejar outras coisas que não sejam o reino. E o diabo vai tentar exatamente minar a nossa fé e a nossa filiação com Deus, fazendo essas provas. Se tu és, se tu és, se tu és, se tu és. Ele tenta colocar em xeque. Amém.
E a gente tem que levar isso para a nossa vida, né? De uma forma na íntegra. Da gente estar vigilante e não deixar que a gente venha tropeçar nessas tentações, nessas palavras que podem até parecer bonitas, que pode ver que Satanás aqui ele vem todo elegante. Sim. Ele não vem assim querendo impor nada, não. Ele vem de uma forma até, digamos, com uma postura louvável, né, para conversar com Jesus e tudo, mas quando vê, existem planos por trás disso. Pastor, para nós encerrarmos aqui a nossa lição de número 2, a chamada de Jesus aos seus primeiros discípulos. A gente vai perceber que Jesus, ele vai deixando claro o que ele deseja, ele vai deixando claro o que ele espera. Olha só o que ele vai dizendo no versículo 18 do capítulo 4, você pode acompanhar aí conosco. No finalzinho ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que a gente pode entender sobre essa expressão pescadores de homens, pastor? Bom, pescadores de homens, ele fala exatamente da missão máxima do reino, né? Que as pessoas tinham, principalmente na época de Roma, que estava muito em voga a questão da visão expansionista do Império Romano, né? Então, a crença comum é que o reino de tal império cresceria se tal império conquistasse territórios, se tal império conquistasse muito mais província. Então, a grandeza de certos impérios eram medidas pelo tamanho ou pela quantidade, melhor, de províncias que eles tinham. E quanto mais conquista, muito mais famoso, muito mais temido. Só que Jesus falou que tudo isso é nada diante do que o reino dele vai conquistar. Porque não adianta conquistar espaços geográficos, se não conquistar o coração das pessoas. As pessoas podem até servir certos reinos por temor, por medo, mas não de coração. E Jesus diz, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, conquistadores de almas, conquistadores de pessoas, conquistadores de corações para o meu reino. Então, o que Jesus está falando é exatamente da estratégia de crescimento do reino. E é bom a gente fazer esse contraponto aí, né? Enquanto na visão comum da época, os impérios tinham essa visão expansionista, né? Baseado em tudo isso que a gente já falou, Jesus também, olha, o meu reino tem uma visão também expansionista, mas não é necessariamente de espaços geográficos, mas é aqui, ó, no coração de cada um que vai ouvir a minha palavra, o meu evangelho, e ele vai chegar até os confins da terra. Então vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outra coisa, pastor Igor, que eu acho que é importante falar aqui, é exatamente a oportunidade que esses discípulos têm. Sim. Né? Por exemplo, Jesus é reconhecidamente rabino. Ele é um rabino, né? Um rabino, quem não sabe, é basicamente um professor, né? Basicamente, tem tantas outras implicações, mas algo bem básico. Era um professor, uma espécie de professor, de instrutor, de mestre, né? De doutor. Então Jesus era reconhecidamente rabino, porque até os fariseus chamavam ele de rabino. Por mais que alguns o fizessem de forma pejorativa, mas chamavam. Né? E outros, como no caso de Nicodemos, reconhecia que Jesus de fato era rabino, que ele chamou Jesus de mestre, de rabi, que é um termo exatamente usado para rabino. Então, quando o rabino tinha em sua tutela alguém, implicava dizer que esse alguém estava tendo uma oportunidade de avançar na sua vida de estudo, de avançar, de ter uma oportunidade de estudar, de crescer intelectualmente, de crescer no conhecimento. Então, quando Jesus diz, segue-me, não é um simples homem dizendo segue-me, é um rabino dizendo segue-me, é um mestre dizendo segue-me, é um mestre dizendo eu quero que vocês sejam os meus discípulos e tenham agora a oportunidade de crescer. E é importante, por quê? Porque os rabinos da época, eles costumavam ser pagos para ter em sua tutela os seus alunos. Os mais ricos pagavam os rabinos para que esses viessem educar os seus filhos. Agora, quem que Jesus vai atrás? De pessoas que não têm nenhum dinheiro para lhe dar. Pescadores. Pescadores, pessoas simples, que talvez não poderiam pagar anos e anos
os honorários de um rabino, Jesus vai, olha, vende. Tanto pela questão monetária e também porque estão tão ocupados. Sim, estão exatamente Na sua indústria. na sua indústria, né? Então, Jesus vai atrás de pessoas simples, dando a eles uma oportunidade. Então, que magnífico é esse evangelho, né? Que chegou até nós, que ele nos deu a oportunidade, mesmo nós sendo pessoas simples, de sermos discípulos da pessoa mais importante, do Criador dos céus e da terra, do Senhor de todas as coisas, do Pai de toda a ciência, do Pai de toda a sabedoria, do Pai de todo o conhecimento. Então, não tinha como recusar o convite de Jesus. E até fazendo uma alusão, assim como Jesus nos pescou um dia, nos tirou do nosso, digamos assim, do habitat do homem natural, tirou daquela situação, assim agora ele nos chama para que a gente possa pescar mais gente também, para que a gente possa tirar. E assim que a gente vai entender que o pescador nada mais é do que aquele que vai resgatar, tirar o peixe do seu habitat. Então, é uma situação de desconforto para o peixe, claro, né, como um animal, mas tem uma finalidade. E da mesma forma isso acontece conosco. Nós saímos, o homem natural, claro, ele sai daquele habitat de pecado para uma nova vida. Ele morre, assim como o peixe morre para as águas, nós morremos para este mundo do pecado e agora nós estamos crucificados com Cristo, fazendo também a lembrança de Gálatas 2, quando Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo e agora nós não vivemos mais para este mundo, nós vivemos simplesmente para Ele. É importante nós também ressaltarmos. Pastor, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez contar com a sua ajuda. Esperamos aqui mais uma vez que o Senhor esteja conosco no decorrer desse trimestre de Mateus. Tá bom? Meus amados irmãos, então você já sabe, nós estamos aqui sempre, toda semana, com nossa pré-aula em vídeo do Culto da Família com Escola Dominical. E você também pode participar. Como? Você pode adquirir a sua revista, procure seu coordenador, procure lá no Shopping do Centenário, o pastor mais próximo da sua casa, para você comprar a sua revista. Você também pode estar nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Belém e você também pode nos escutar pelas plataformas de mídia musicais. Um abraço, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito.